E, gente, vamos começar então apresentando, né, os nossos palestrantes na tarde de hoje. Eu sei que muitos já conhecem, alguns que estão aqui, né? Alguns que estão aqui, enfim, mas vamos apresentar. Temos aqui hoje a nossa palestrante, professora Lilian, que é professora alfabetizadora, tá? Ela trabalha, gente, no CIEP Leonel Brizola de Moura. Desculpa, Leonel de Moura Brizola, da Secretaria Municipal de Educação. E, enfim, ela vai estar trazendo um pouco da experiência dela aqui hoje, essa tarde. Temos aqui também o pastor John Leno, do Centro Evangelístico de Vigário Geral, que é professor seminarista e vai trazer a contribuição dele, né, baseado na experiência, na vivência dele. E temos também o diácono Marcelo Maurício, que é do projeto Vida Nova de Parque São Vicente, Belford Roxo. Isso. Ele é escritor cristão, e vai trazer a contribuição dele está aqui. Então, glória a Deus, só fera, hein? Glória a Deus, Senhor, você parou. Ó, só fera essa tarde. Então, nós vamos começar, né? Claro, né, pelas mulheres, né? E a Lilian passa a palavra aqui para a Lilian, mas, na verdade, no início, agora eles vão fazer só uma apresentação um pouquinho do currículo deles, tá? E das expectativas dele para essa tarde, tá, Lilian? Então, cada um tem 3 minutinhos, combinado? Dá? Dá, né? Vai tentar, né? Boa tarde, igreja. Ai, estou nervosa. Já estou nervosa desde que eu cheguei aqui. Mas, assim, para ser rápida, eu sei que muitos me conhecem, eu sou professora aqui na igreja. Mas lá fora, né, a gente também tem um trabalho. A gente não vive só aqui na casa do Senhor. Eu sou professora, trabalho com turmas de alfabetização. Do primeiro ao terceiro ano, sempre que eu estou em sala de aulas, nunca trabalhei com nada fora disso, é só primeiro, segundo, terceiro ano, alfabetizando as crianças. Eu sou formada pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou pedagoga. Que mais? Estou fazendo um curso de pós-graduação em alfabetização de crianças das classes populares. Ai, o que é isso? Só para continuar trabalhando onde eu estou, gente. Eu sou professora da rede municipal, né, da Prefeitura do Rio, e estou atuando já há é a minha 7ª turma, estou há 7 anos em sala de aula, fora os 5 de creche que eu trabalhei. E eu estou aí, né, para a gente conversar. Vocês são tão sérios, gente. Ai, melhorou. Né, dá uma risada, fica melhor. E é só isso, acho que não estourei meu tempo. Minhas expectativas para essa tarde é que eu possa influenciar vocês a ler muito. Então tem que terminar em menos de 1 minuto, né? Já é aquela... Graças a Deus, gente. Bom, eu sou pastor, né? Professor do seminário, dei aula no seminário por 2 anos e meio, mais ou menos. Infelizmente, no momento, não estou podendo mais, por falta de tempo, mas é um prazer, eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula para a escola bíblica desde 6 meses convertido. 6 meses convertido. Então, gosto muito de leitura, gosto muito de aula, gosto muito de aprender, né? E fico muito feliz em ver um número bom de gente aqui, né? Superou as minhas expectativas, e ainda mais vendo que a maioria é a galera da juventude. O pessoal fala que a juventude está aí de bobeira e tal. Estou vendo aqui a galera da juventude, fico muito feliz, né? E a minha expectativa para essa tarde é que a gente possa contribuir uns com os outros com relação à leitura e literatura. A minha expectativa é que a gente possa ter um bom bate-papo sobre esse assunto e mostrar que ler é necessário, né? E muito possível. Que às vezes a gente pensa assim, pô, ler é chato pra caramba. Só que não. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Quero agradecer já a Jay, né, o Ministério de Ação Social, o Diácono Jorge, agradecer o convite, a Diácono Luzanira, Diácono Roberto, o pastor Gerson, a pastora Marisa, agradecer essa oportunidade de estar aqui, que para mim é uma honra, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa tarde.
Muita alegria também de estar aqui. Esse é um tipo de evento que eu tento fazer lá na minha igreja há alguns anos e não consigo, por falta de apoio popular, por assim dizer, falta de interesse. Então, eu vim receber o convite com muita alegria, porque é uma oportunidade de levar algo para lá e conseguir, enfim, realizar lá trabalho desse tipo. Eu fui para o Seminário Vida Nova, com desejo de me tornar um pastor, e comecei a estudar e me encontrei no Seminário Vida Nova, tive uma revelação de Deus do meu chamado para a área do ensino e não ministério pastoral. Então, a partir do momento que eu tive essa convicção da área do ensino para a edificação do corpo de Cristo, conforme está em Efésios 4:11, a partir do 11, comecei a investir nesse ministério, para exercer esse ministério. Então, fiz o seminário, curso regular, fiz o curso de formação superior, fiz pós-graduação na Faculdade Batista do Rio de Janeiro e comecei a ler muito mais, me dedicar muito mais, porque eu tinha por ministério, por chamado de Deus, influenciar pessoas, edificar o corpo de Cristo, ministrando, dando aula, escrevendo. E aí tive a grata felicidade de escrever um primeiro livro, lançado em 2013. Escrevi um segundo livro com peças teatrais. Acho que o teatro também é uma ferramenta muito importante, tanto para a evangelização quanto para a edificação do corpo. E estou escrevendo, trabalhando, já está em fase de conclusão o meu terceiro livro, que eu desejo publicar ainda no primeiro semestre. E hoje aqui é para mim uma experiência sensacional. Eu lembrei de um filme dos Trapalhões, que eles estão num teatro, e aí eles saem assim, abrem, não tem ninguém no público. Aí eles voltam tristes, ficam conversando lá atrás, quando chega na hora que ele sai, está lotado. Foi o que aconteceu comigo hoje aqui. Falei, vou ao banheiro, saí, tinha 2 pessoas. Voltei para a sala, quando vim aqui, estavam todos vocês. Parabéns a todos, que seja uma tarde edificante para nós. Gente, quero agradecer também a presença da diaconisa Roberta, esposa do diácono Marcelo, que está aqui nos prestigiando, e ao amigo diácono Altamiro também, que veio acompanhando eles, tá? Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho, né, um pouco mais de cada um, enfim, da área profissional deles e das expectativas deles para esse momento, eles vão ter 10 minutinhos cada um para poder discursar, né, sobre se aprofundar agora, né, compartilhar detalhes da vida deles, das experiências deles com os livros, né, experiências pessoais e também no âmbito profissional, trazendo para a gente ferramentas, né, que com certeza vão contribuir muito para que possamos aplicar. E aí eu queria pedir a vocês que nesse momento começassem a pensar em perguntas, porque isso aqui a gente quis fazer aqui embaixo justamente para tornar um ambiente mais intimista, né, para trazer essa proximidade. Então, é o momento de vocês, depois que houver a fala deles, vocês vão poder perguntar. E não fiquem com vergonha de perguntar, porque a intenção é justamente trazer essa proximidade. Então, a Lilian, o pastor Leno e o diácono Marcelo estão aqui para ser sugados por nós, tá? Então já vão, conforme eles forem discursando aí, já vão pensando já nas perguntas, nas dúvidas, se remetendo que Deus vai trazer com certeza à memória de vocês aí algumas dúvidas, enfim, e que aí vocês já vão, tem os papeizinhos aí, pode pedir a qualquer pessoa que tiver com crachá, tá bom, do café literário, que aí eles vão distribuir os papéis, tá? Então, no terceiro momento, por favor, participem. Combinado? Amém. Glória a Deus. Pode começar, Lilian. 10 minutinhos. Olha que tarefa difícil, Lilian, começar. Falo pra caramba. Mas vamos lá. Então, pra gente começar uma tarde, né, falando sobre leitura, e a Jay pediu que a gente conversasse sobre muitos desafios, e eu creio que para muitas pessoas ler é um desafio. A gente já até bateu um papo lá dentro. E então, assim, para a gente tornar um pouco mais interessante, eu quero começar contando uma história. Pode? Vocês gostam de história? Gostam, gente? Ah, você gosta de história? Gosto. Quem gosta de história? Ei, melhor. Gente, eu sou professora, então a professora gosta de... né? Todo mundo gosta, né? Na verdade, é assim. Bom, então eu vou começar contando uma história. Não?
Então você vai ter que ouvir a minha, vai ter que engolir a minha história. Mas é só uma história bem curtinha, para vocês entenderem um pouquinho que, às vezes, a gente pensa assim, eu não gosto de ler e não vou gostar e nunca mais e não quero saber desse assunto. E ponto. Então, era uma vez uma menina que foi alfabetizada lá na década de 1980, né? Assim, bem lá atrás. E ela foi alfabetizada pela sua mãe. E depois ela foi para a escola, como toda criança tem que ir para a escola, não é? Criança não pode ficar sem ir para a escola, né, gente? E ela foi para a escola. Aprendeu a ler, aprendeu a estudar. Muito estudiosa essa menina, sabe? E um dia, ela chegou no 6º ano, hoje, né? Naquela época era a 5ª série. Ele já até sabe a história. E ela chegou no 6º ano. Pô, 6º ano é legal, né? Né, Ronaldinho? Ronaldinho ainda não está no 6º ano, tá? Tá? Tá, Ronaldinho. Então, ela chegou no 6º ano. Ela não tinha livro em casa, não. Mas ela era muito inteligente, tá? Muito. E ela, a mãe dela teve que comprar uns livros. Comprou aqueles livrinhos bem legais de história, de aventura. E aí, ela tinha que ler, né? Porque tinha que fazer um trabalho, não tinha? Tem que ler aquele raio daquele livro. E tem que fazer o trabalho. Senão a professora puxa a orelha, dá 0. E ela teve que ler. Gente, sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a gostar de ler. Gostou muito de ler. Muito, muito. E aí... Só que a mãe dela não era uma pessoa que tinha dinheiro para ficar comprando livro toda hora. E quando a gente não tem dinheiro, então a gente guarda aquilo, nosso sonho, né? Guarda. Enfia ele no bolso e fala, bom, minha mãe não tem dinheiro para ler, eu não vou ler mais, não. Ah, gostei de ler, acabou. Quem disse? Quando você tem uma vontade, você tem que fazer de tudo para aquela vontade acontecer na sua vida. E o que aconteceu com ela? Ela começou a pedir o livro da coleguinha emprestado. Ah, você tem esse livro assim? Me empresta aí. Ah, a escola tinha uma biblioteca. O que ela fez? Ah, eu vou bem ver lá se ela me empresta aquele livro. E aí ela foi na biblioteca da escola e toda semana ela começou a ler um livro. Sabe o que aconteceu? Ela começou a ter uma coisa dentro dela, vontade de ler. Vontade de ler que foi crescendo, 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 até o dia que ela ficou adulta, se casou, teve filhos, e ela pôde comprar seus próprios livros. E não parou de gostar de ler. E essa criança, essa menina, sou eu. Eu tenho essa história, contei essa historinha aí para vocês que tem umas pessoas com a cara de que, nossa, que história interessante. Mas essa é a minha história com a leitura. E assim, às vezes a gente pode pensar assim, eu não gosto de ler, porque a minha mãe nunca me deu um livro. Na minha casa não tinha livro, minha mãe não gostava nem de livro. Livro, ela pegava o livro e jogava, tá com o livro aqui, joga fora, não quero isso na minha casa. E a gente pensa assim, poxa, não gostar de ler para quê? Minha mãe não me ensinou a ler, né? A gente até ouviu o irmão lá dentro falando, mas não é assim. Eu quero dizer para vocês, assim, para trazer uma contribuição e não ficar muito chato, nem muito sem graça, né? Porque a professora fala muito mesmo, e a gente fala, e às vezes enche a paciência das pessoas. Eu só quero dizer o seguinte, que com essa história, a minha experiência como professora me diz o seguinte, a escola pública, ela tem muitos recursos. A gente não sabe. Né? E, às vezes, a gente não gosta de ler, ou a gente tem filhos, e a gente fala assim, eu não tenho dinheiro para comprar um livro. E também a escola que meu filho tem não empresta livro, não doa livro. Eu quero dizer para vocês que isso também não é assim, não, tá? Eu trabalho na rede pública. Eu quero dizer para vocês que o governo federal ele envia livros todos os anos para as escolas municipais. Todas. A menor escola que você possa imaginar tem um acervo literário dentro dela. Todas. Mas o meu filho nem leva livro para casa, irmã. Poxa. O que acontece? Muitas vezes as pessoas dentro das escolas têm pena de botar os livros, porque o governo federal ele manda uma verba e ele manda material. O material chega na escola, ele vai para a escola, mas muitos professores têm pena que o livro estrague. Não, esse livro vai ficar aqui porque só pode ser usado na escola. Eu quero informar vocês que isso é um direito do filho de vocês, dos netos de vocês. Isso é um direito. Mas aí o que eu faço? Meu filho não traz, ele não tem interesse. Você tem o direito de procurar isso numa secretaria de uma escola e falar, olha só, eu gostaria de saber se tem uma sala de leitura.
cadê a sala de leitura da nossa escola? Por que meu filho não está levando... Não, você pode perguntar para o professor do seu filho, por que ele não leva livro para a escola? Ah, porque não pode. Por que não pode? Qual é a lei que diz que meu filho não pode levar um livro para a escola? Para casa? Aí você pode encontrar muitas barreiras na escola, mas quando a gente busca o caminho, a gente vai ver que isso é possível. Tá? Existem salas de leitura em todas as escolas da rede municipal. O governo federal alimenta essas bibliotecas, mesmo que elas não sejam utilizadas. E você, como responsável, pai, você pode procurar por isso. É um direito do seu filho a leitura. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, né, depois vai ter um terceiro momento, você pode conversar comigo, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. E para não gastar os meus 10 minutos, vamos falar sobre literatura cristã, né? Coisa legal, coisa boa, gente. É legal. Eu trouxe aqui para brilhantar o nosso momento. Faltam 3, ó. Viu como é que eu falo muito e acabou meu tempo, eu não falei muita coisa? Eu trouxe, e gostaria de trazer até mais, mas os projetos pedagógicos que eu já até desenvolvi aqui na igreja. Na escola bíblica, eu tive um momento aqui que eu fiz uma maleta viajante. Vou falar logo sobre ela, que aí vocês ficam logo curiosos, sabe? A maleta viajante. Aqui na EBD, eu já fiz uma maleta viajante, não com esse nome. Toda semana, isso aqui é da minha escola. Esse material aqui é da minha escola, só esse. A criança leva o livro. Ali dentro tem canetinha, lápis de cor, giz de cera, pererê, pererê, e um caderno. E você leva, tem um gibi também da Turma da Mônica, né? Da escola da Turma da Mônica, tá, gente? E a criança leva, todos os dias um aluno meu leva esse livro, essa maleta. E em casa ela interage com a família. A criança pode não gostar de ler, a mãe também não gosta, mas a mãe tem uma tarefa muito difícil. Ela tem a obrigação de ler o livro que está ali dentro com as crianças. Isso é chato? Não é não, sabe por quê? Porque o livro é muito dinâmico, a criança já conhece a história, e ela leva... todo o material para pintar e colorir, o pai pode também, gente. Ah, mas eu não posso pintar o material? Pode. Então, o pai pode pintar, pode desenhar, pode escrever o que ele mais gostou. E a criança sente-se muito... ele se sente muito motivado. Então, ele quer... Pai, eu quero. Todas as crianças querem. Isso é um começo de incentivo. Isso é um projeto pedagógico que eu tenho na escola. Fora o empréstimo de livros diário, que a criança leva qualquer livro e todos os dias ela começa a ser estimulada. Como é que ela começa a ser estimulada? Ela quer, hoje eu vou levar isso, mesmo que ela não leia. Ela leva, ela leva, ela leva, e cada dia ela quer levar um livro diferente. E, com isso, o prazer de ler começa a se instaurar naquela pessoa. E acabou o meu tempo. E quem quiser saber mais, só depois. E acabou, gente. Eu acho que eu vou negociar 2 minutos com ela, né, dos meus 10, deixar ela falar um pouco mais. Estava muito interessante. Eu vou cronometrar o meu aqui para não me perder. Vamos lá. Eu penso o seguinte com relação à literatura, à leitura, hábito de ler. Eu queria ter uma historinha assim bonita como a da nossa irmã, mas a minha história não é muito bonita, não, com relação à leitura. A gente estava até conversando lá dentro, né? Falando, eu fiquei apaixonado pela paixão dela na literatura. Eu não sou apaixonado por leitura. Não é uma paixão. Eu gosto muito, mas não chega a ser uma paixão. Por quê? Eu vejo a leitura na minha vida como uma necessidade. Eu preciso ler, eu necessito ler. Onde é que está a diferença com a paixão? Quando você está apaixonado, precisando ou não, você vai investir naquela paixão. O pessoal que é apaixonado por futebol aí, o pessoal apaixonado, tem o time A, time B, o camarada não ganha nada com aquilo, mas arruma até desavença, briga com o pai, com mãe, não ganha nada, mas investe muito. Vocês já viram quanto é uma camisa oficial? Tá para mais de 300 pila, não? Por aí, né? Eu não sei porque eu não suporto futebol, então... Mas, assim, é uma paixão. Então, a pessoa investe, mesmo não recebendo nada. Eu encaro a leitura como uma necessidade. Eu necessito ler. A necessidade me trouxe o gosto. Alguns assuntos, aí sim, eu sou apaixonado. Por exemplo, história. Sou apaixonado por história. Principalmente história brasileira. E a gente precisa ler, é necessário, é uma necessidade. E principalmente nós que somos cristãos.
para nós, essa necessidade, ela passa a ser, a gente estava conversando lá, faz a comparação de tomar banho. Tem gente que não gosta de tomar banho, mas toma. Porque senão daqui a pouco começa a incomodar quem está à volta. Daqui a pouco vai ter um problema de saúde pela falta de banho. A pessoa não gosta, mas faz. Você pode até não gostar de ler, mas nessa tarde eu quero dizer para você, se você não ler, você vai morrer espiritualmente. É uma questão de vida no Evangelho. E aí você vai ver Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ali no versículo 13, ele vai dizer, ó, Timóteo, quando você vier, que ele estava esperando uma visita de Timóteo, traz a capa, mas me traz também os livros, os rolos, principalmente os pergaminhos. E Paulo, né, diz os estudiosos que a segunda carta a Timóteo é possivelmente uma das últimas dele, já estava sentenciado à morte. O camarada já está com uma sentença de morte, já ele vai morrer. Né, vai morrer daqui a 2 dias e está preocupado com a leitura. Se preocupou com a leitura até o final da vida. A gente precisa, de verdade, entender que a leitura é uma questão de necessidade. Você pode gostar muito, você pode não gostar, mas você precisa. E como é necessário, você tem que arrumar um jeito de ler. E aí a gente tem algumas ferramentas que vão nos ajudar a melhorar o nosso tempo de leitura. Até porque tempo a gente tem. A gente só não administra. Porque se você for parar para ver o tempo que a gente gasta em rede social, você vai ver que você tem tempo sobrando para você ler. Mas é necessário que a gente, entendendo a necessidade, essa necessidade traga para nós o hábito. Você começa fazendo sem vontade. Você faz sem vontade. Daqui a pouco, sem você perceber, você vai estar fazendo de uma forma muito natural, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ler na escola. Eu sempre fui um bom aluno. Isso aí, Deus foi muito bom comigo. Eu sempre tive facilidade em aprender. Eu não estudava para a prova. Eu assistia às aulas e quando chegava no período da prova, eu estava tranquilo. Não tinha aquele negócio de última hora, ficar e tal. Não tinha essa dificuldade. Porém, se eu não me engano, no antigo 2º grau, né, agora ensino médio, começou o negócio de resumo de livro. Aí a coisa apertou, porque eu não tinha o costume de ler. Mal lia gibi. E, na verdade, dava muitas figurinhas, né? Não lia nem todas as bolinhas do gibi, eu não lia tudo. Eu entendia a história vendo as figurinhas e tal, e passava. E aí, fazer resumo de livro, gente, era muito ruim, era muito chato. Mas era necessário. Por quê? Eu não admitia tirar menos de 8. Eu não admitia. Quer ver eu ficar arrasado quando eu pegava uma prova 6. Pô, mas tu passou, cara. Eu não quero passar, eu quero tirar uma nota boa. Eu era assim. Então, comecei a ler por obrigação. E essa obrigação foi gerando em mim um gosto, um sabor pela leitura. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia de cristão, de alguém que quer seguir o evangelho de verdade, não tem outra maneira de você conhecer Jesus a não ser através da Bíblia. Não tem outra maneira de você conhecer Jesus a não ser através da palavra. Porque Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Sem leitura da Bíblia, eu não conheço a Cristo. E a gente acaba se deixando levar por experiências. Experiências com Deus são muito boas. Mas você não conhece Deus só de experiências. Você conhece Deus pela intimidade. Porque você pode ter tido uma experiência de cura. Você recebeu um milagre. Deus te curou. Foi uma experiência. Se a sua vida com Deus se resumir somente a essa experiência, você vai entender só que Deus cura. E vai esquecer, de repente, que Deus perdoa pecado. Vai esquecer que Deus ama. Você vai conhecer só o Jeová Rafá, só o Deus que cura. A necessidade para nós cristãos da leitura e a leitura bíblica e de livros que estão baseados na Bíblia é que a gente conheça de verdade o Deus que nós servimos. Então a gente precisa ler.
Ah, mas eu não gosto. Você não, veja bem, você não precisa começar a leitura, você que não tem o costume, que não gosta, você não precisa começar a ler livros, né, com mais de 300 páginas, de 400 páginas. Eu trouxe aqui, eu separei alguns livros para trazer, mas acabaram ficando pelo caminho. Sobrou essa revista aqui, ó. Uma revista, se você não gosta de ler, você consegue ler essa revista em 3 dias. Ela tem 62 páginas. Se você... E tem algumas figurinhas também, e a coisa não é muito grande, é uma leitura fácil, uma leitura bem didática. Você consegue ler em 3, 4 dias uma revista dessa. De repente, para você, isso aqui é um desafio. Mas depois que você vencer esse desafio, você vai se desafiar a ler uma revista, talvez, de 150 páginas. Depois de 200 páginas. Outra coisa, não vá pela moda. Ah, agora estão lendo John Piper, estão lendo agora Platão, estão lendo... Não vá pela moda, vá por assuntos que você goste. Porque se você pegar um livro fino, uma revista, com um assunto que te interessa, sei lá, você gosta de futebol? Começa a ler livro de futebol. Eu gosto de história. Eu tenho facilidade em ler livros com mais de 400 páginas se o assunto for história. Busque assuntos que você goste, porque vai te facilitar. Outra coisa, estou terminando já, Di. Busque conhecer o autor. Pesquise sobre o autor. Porque, às vezes, você pegar um autor que tem uma linguagem muito difícil, um português muito rebuscado e tal, vai ser uma leitura cansativa. Quem já ouviu falar de Augusto Cury aqui? Augusto Cury, um excelente escritor, top. Mas, para mim, é uma leitura cansativa. Não é uma leitura fácil, diluída, uma leitura agradável, é uma leitura cansativa. Mas um conteúdo excelentíssimo. Então, são dicas, sabe, que para a gente poder dar um pontapé inicial nesse costume de ler, que vai ser bênção para a nossa vida. Guarda isso no teu coração. Você precisa ler. É uma questão de vida ou morte no Evangelho. Amém? Eu quero dar continuidade a esse entendimento do pastor John Lennon sobre a leitura por necessidade e não por paixão, porque esse entendimento é libertador. Né? Tem gente que fala, eu não gosto de ler, eu sou burro. E, na verdade, as coisas não guardam relação. Quem lê é inteligente, quem não lê é burro. Então, esse entendimento de que eu não sou apaixonado por leitura, eu sou burro, eu sou ignorante, não é necessariamente o caminho, não é o caminho. Esse entendimento de que eu não leio por paixão, não tenho paixão, mas leio por necessidade, é libertador. Então, eu leio, eu sou professor, eu tenho necessidade de ler porque eu sou professor, eu preciso ensinar, eu preciso dar aula. Eu sou diácono, eu sou ministro da palavra, eu tenho necessidade de ler como diácono, como ministro, porque eu tenho que ter entendimento para ministrar. Eu sou pai, então eu tenho necessidade de ler porque eu tenho 2 filhos para educar. Eu sou cidadão que vota a cada 2 anos para decidir o futuro da cidade, do estado, do país, então eu tenho necessidade de ler porque eu ajudo a decidir sobre o futuro do país. Todas essas coisas me fazem ter necessidade de ler. Eu tenho necessidade de ler porque eu preciso procurar um emprego, eu preciso melhorar no emprego, eu preciso concluir a faculdade. Nós temos N necessidades de ler. Mas não necessariamente eu passaria a minha vida toda lendo só por necessidade. A minha necessidade é para começar a ler. A partir do momento que eu começo e eu encontro algo interessante, uma história interessante, um ensinamento interessante, aquilo eu começo a ter prazer. Estou falando eu, Marcelo mesmo. Começo a ler por necessidade. Mas aquela história, aquele autor me ganha de tal maneira que eu passei a ter prazer naquela leitura. E eu vou concluir aquela leitura. Então, a necessidade me gerou um prazer.
Se, no caso quando a gente passa livro no seminário, por exemplo, o cara não tem opção de não ler, gosta ou não gosta. Ele tem que ler, ou então ele não passa. Então, ou ele vai ler por necessidade até o fim, ou ele vai descobrir prazer em ler aquele livro. E será para ele, da necessidade, um prazer. Você já ouviu a expressão pensar fora da caixinha? Esse entendimento é de que você vive dentro de uma caixinha e o limite dessa caixa é o limite do seu conhecimento. Então, quando alguém que tem mais conhecimento do que você diz, eu quero fazer com que você pense fora da caixinha, é você sair desse limite de conhecimento que você tem. Só tem um problema. Essa pessoa que está te ensinando também vive dentro de uma caixinha, que é maior que a sua, mas também é uma caixa. Então, você sai da sua caixinha e entra na caixinha dele. O que é que ele lê? Quais são as fontes dele? Quais são as influências dele? Talvez, na minha caixinha, eu tinha segurança no pouco que eu lia, no pouco conhecimento que eu tinha. Na caixinha dele eu posso não ter. Por isso nós temos tantos jovens cristãos que vão para a faculdade e se desviam do evangelho. Passa a crer que Deus não existe. Alguém falou, eu vou te tirar da tua caixinha, e puxou para a caixinha dele. A caixinha dele era algo terrível. Na caixinha dele tem legalização do aborto, legalização da maconha, legalização, e você saiu da tua caixa e foi para dele. Quando eu não leio, eu tenho dificuldade de formular as minhas próprias opiniões. Eu leio a opinião, o livro, o texto de 5 pessoas, mastigo aqueles 5 textos e eu formulo a minha opinião. Eu não tenho obrigatoriamente que seguir a opinião dos 5, mas eu preciso ler. Quando eu não leio, eu não formulo opinião, eu pego a opinião pronta. Então, eu só repito aquilo que eu ouvi. Eu compartilho aquilo que eu vi e achei interessante. E eu vou passando adiante algo que nem eu mesmo tenho conhecimento. Então, é libertador você pensar que você pode começar a ler por necessidade, mas que essa necessidade vai expandir a sua caixa. Eu não preciso sair da minha caixinha e entrar na sua. Eu posso expandir os limites da minha caixinha, com leitura, com pesquisa. E eu vou expandindo os meus limites. E eu vou crescendo. E eu vou ajudando outras pessoas a expandirem seus limites de conhecimento. Quando a gente passa trabalho no seminário, e o cara não tem a opção de não ler, primeira pergunta que eles fazem, quantas páginas tem o livro? Se ele vê que tem menos de 100, fala, caraca, moleza, fininho. Se ele vê que tem 200, nem comprou o livro ainda, já está sofrendo por antecipação. Vou ter que ler 200 páginas. E isso quem está pagando para estudar, imagina quem não. Então, eu, como escritor, eu me adapto a essa realidade. Eu estou escrevendo o livro que eu estou trabalhando agora, ele tem aproximadamente 100 páginas, mas eu já estou com o segundo, que é a continuação praticamente pronto, e já estou com o esqueleto do terceiro. Se eu investisse mais 6 meses, eu poderia escrever um livro só com a história toda de 300 páginas. E vender para quem? John Lennon. Tem um garantido, quantos mais? Como é que faz? Então, a gente se adapta a isso. Eu escrevo um com 100, deixo no final do livro aquele gostinho de quero mais, para ele ter interesse em ler o segundo. No segundo, o gancho para ele ter interesse em ler o terceiro, ele vai de 100 em 100 páginas, para conseguir, porque, na verdade, para quem escreve, o meu trabalho não termina quando eu vendo um livro, porque a minha missão não é ganhar dinheiro com o livro. Tanto que hoje trouxe alguns até para que fossem doados, não faço questão de vender livro. Preciso vender porque tem custo, mas não faço questão de ganhar dinheiro com livro. Mas a minha missão é quando eu sou lido, e não quando eu vendo o livro. Para mim poderia ser, eu sou escritor, ele vendeu, me deu 20 reais, está que show de bola. Se vai jogar fora, se vai queimar, se o filho dele vai brincar com canetinha, não interessa. Não, para mim interessa. Para mim é quando a pessoa lê. O processo se encerra quando você lê o conteúdo, quando você é edificado, quando você amplia a sua caixinha. Para mim, ali é que a coisa fez sentido. Então, eu preciso me adaptar a essa realidade. Se 100 livros as pessoas conseguem ler, então vamos escrever 100 livros, 100 páginas. Então, a gente vai se adaptando e vai fazendo nesse sentido. O meu primeiro livro é de 2013, vai fazer 5 anos. Na minha igreja, eu vendi muitos livros, e a grande maioria não leu até hoje. Em 5 anos, um livro que não tem 100 páginas. E eu fico lá, irmão, já leu? Não, mas eu vou ler. Tem um que é
aluno do seminário, eu falei assim, até hoje você não lê o livro? Ele falou, mas você não pede no seminário. Se você pedir no seminário, eu sou obrigado a ler. Eu falei, mas tem que ser assim. E acabou que eu pedi no seminário, ele leu, aí falou, pô, Marcelo, me perdoa, cara, o livro é bom, o livro me edificou, fiquei impactado com algumas questões. Eu falei, tu está há 5 anos com o livro na gaveta. Leia o livro, você só vai descobrir que gosta quando lê. E se não for interessante, você vai buscando um outro livro e vai até o fim daqueles que te dão prazer, daqueles que dá necessidade de gerar um prazer. E você vai ampliando a tua caixinha, e você vai formando as tuas próprias opiniões, e você vai ajudando outras pessoas. E você vai tendo representação dentro da igreja, dentro da escola, da faculdade, dentro da sociedade, você vai fazendo a diferença. E como cristãos, como pessoas que precisam levar as boas novas, você tem essa necessidade de ler a palavra de Deus e de ler livros que te auxiliem a entender melhor a palavra de Deus. Então, a necessidade cristã de ler existe e você, como cristão, não pode abrir mão disso. Quando você começar a ler e entender questões na tua vida, um debate que você entrou no trabalho e não sabia nem o que dizer, e tu lê o livro e tu fala, cara, era isso aqui. Eu vou chegar no trabalho e vou indicar esse livro. Vou emprestar esse livro. E você começa a se mover como cristão levando as boas novas. Mas você precisa ampliar a tua caixa, o teu leque de conhecimento, para que você consiga influenciar outras pessoas. E isso é muito bom, e toda a igreja tem isso como missão. Que assim seja. Nossa, passou tão rápido, foi acho que meia hora mais rápida da minha vida. Ficaria aqui com certeza mais 2 horas ouvindo vocês. Anotei aqui algumas coisas para o meu aprendizado. E agora nós vamos abrir 20 minutinhos aí. Vamos encurtar, né? 15 minutinhos eu acho que tá bom para vocês perguntarem. Eu já estou vendo várias mãos assim para cima. E aí, pode escrever as perguntas, tá? Ou então, se preferir, tá aqui o microfone à disposição. Ou pode levantar, enfim. Fiquem à vontade. Vamos otimizar. Opa, já tem pergunta aqui, glória a Deus. Essa aqui é uma pergunta para os 3 responderem, tá? Tem algum livro que marcou o início da caminhada de vocês? Aí, o pessoal pedindo dica. Livro que tenha marcado o início da caminhada de vocês, para indicar aí para a galera. Da caminhada cristã? Acredito que sim. A caminhada com a literatura, com a cristã. Um livro que marcou... Ai, não vale por quê? Alguém falou. Não, responde aí que eu tenho que pensar. Sei que tem, mas tem que pensar. Tem um livro que, na verdade, ele não marcou o início da caminhada. Confesso que eu não lembro de início de caminhada, não. Mas tem um livro que me marcou ministerialmente, que é O Servidor de Pão, do pastor Jorge Linhares. É um livreto, na verdade. Acho que tem 15, 20 páginas. É bem fininho, é um livreto. Mas por que marcou? Porque esse livro, o pastor Jorge Linhares, ele vem relatando no Antigo Testamento quais os atributos que o sacerdote teria para servir no templo. E ele faz uma relação com a nossa vida hoje. E no final o livro faz uma pergunta: você quer ser um consumidor ou um servidor de pão? Isso para mim foi revelador, foi libertador, como usar aqui parafraseando o nosso diácono Marcelo. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e achando que a gente está ali só para receber. Na verdade, você está muito mais para contribuir. Então foi esse livro aí, O Servidor de Pão. Eu passei muitos anos na igreja, na liderança, inclusive, sem a prática da leitura, infelizmente. Um café literário desse aqui talvez tivesse me ajudado lá no início, mas, infelizmente, não temos eventos como esse na igreja, muito pouco. Então, eu comecei a ler no seminário. Eu era também, quando aluno, eu era desse cara que perguntava, quantas páginas tem? Então, Samuel Morris foi um livro muito interessante, que me ajudou muitíssimo, um dos primeiros que eu li.
no seminário, bom demais, me influenciou muitíssimo. E na faculdade eu li curiosamente, tinha mais de 400 páginas, O Mundo de Sofia. Não sei se ainda é, mas quando li, era o segundo livro mais vendido do mundo, só perdia para a Bíblia. O Mundo de Sofia, que ninguém gostava de estudar filosofia, hoje em dia até muito mais, está na moda por causa da ética e tal. Naquela época não, em 99. Então o cara precisava ensinar filosofia, um assunto que ninguém queria estudar. E ele criou uma história, e dentro dessa história, dentro do Mundo de Sofia, ele vai empurrando conceitos de teologia, de filosofia, histórias dos filósofos, e você, preso pela história de Sofia, tu vai aprendendo filosofia. E é um livro de mais de 400 páginas, mas o professor falou, você lê as 50 primeiras, que é para fazer a avaliação, e o restante não precisa. Eu li as 50 primeiras, fiz a avaliação e dei continuidade, porque a história me prendeu. É aquilo que eu falei, comecei a ler por necessidade e concluí um livro de mais de 400 páginas por prazer, e me despertou prazer para a filosofia também, inclusive. Foi muito bom. Agora, deixa eu só complementar rapidinho. Quando a pergunta foi feita, a primeira coisa que veio no coração, a gente pensa num livro fora da Bíblia. Mas, na verdade, quando você começa a caminhada cristã, o que me motivou? A história de José, inclusive a história que a minha amiga gosta muito. Mas, quando eu era criança, eu era da Assembleia de Deus, e a minha mãe, quando a gente ia para a igreja na Assembleia de Deus, não tinha salinha, né, para as crianças. E o que você tem que fazer? Você tem que ficar quieto. Você assistir o culto, porque senão sua mãe pega e te olha com cara feia para você. Era isso que minha mãe fazia. Então, o que ela falava? Se não tem o que fazer, você vai ler a Bíblia. Você senta no culto e vai ler a Bíblia. E, assim, o que me marca na história da literatura cristã é a própria Bíblia com a história de José. Porque o que eu fazia? Bom, eu não posso falar, eu não posso conversar, eu tenho que ouvir o culto, eu vou ler o Gênesis. E eu ficava lendo o Gênesis. Eu acho que eu já li Gênesis umas 300 vezes. Foi esse o livro. Ótimo, muito obrigada. Bom, próxima pergunta, já aproveitando, Lília, que você está aqui pertinho. Como professora, qual o maior desafio observado que afeta o interesse do aluno em ler? Muitas vezes é a falta de incentivo da família. Isso é um grande desafio para o professor hoje, para a professora alfabetizadora, que é o meu caso. E a gente tem que ser esse canal. Né? Você chega, você quer que seu aluno ame a leitura, você chega na escola super empolgado, você fala assim, eu quero que... mas você mostra um livro à criança, isso não me interessa, isso não. E o que você quer? Você quer que eles leiam. Então, a gente tem que ser esse canal. E o que a gente tem que fazer? A gente, como professora, nós temos que mostrar como é importante a leitura e mostrar o livro mesmo, porque o maior desafio é que, como muitas famílias não têm acesso, muitas famílias não têm acervo, e é a realidade, infelizmente, do nosso país, muitas vezes não faz a gente comprar um livro, porque um livro é muito caro, gente. A gente tem que ser realista. Não é todo pai, não é toda mãe que compra um livro para o seu filho. Você chega numa loja de livros, o livro é R$30. Você vai deixar de comprar um alimento para comprar um livro? Você não vai fazer isso. Então, o nosso desafio maior, às vezes, é esse. É quando a criança não tem gosto, porque em casa a família também não incentiva. Respondido. Diácono Marcelo, você pode responder essa pergunta? Como ler sem dormir? Isso aí, realmente, por favor, nos ajude. Como ler sem dormir? Tem um curso de leitura dinâmica. Você aprende a ler rápido, absorvendo o conteúdo. Leitura dinâmica. E tem um projeto, um projeto Fábrica de Leitores. Ela trabalha toda a questão psicológica, ela fala, não me lembro o nome da palestrante agora, me perdoem, mas é Fábrica de Leitores. Ela trabalha toda essa dinâmica de que não é que você não goste de ler ou não tem interesse em ler, você só não aprendeu como fazer. Então, eles têm algumas conferências e vão trabalhando essas questões todas, o que é que te desmotiva, te tira a atenção. E é interessante, tem algumas palestras
no YouTube lá, dá uma pesquisada que vale a pena. O que me faz dormir é falta de interesse, porque há outras coisas que, mesmo cansado, a gente consegue fazer porque a gente tem interesse. Então, a gente dá uma pesquisada nesse sentido aí que vale a pena. Se eu estou dormindo, ou eu estou muito cansado, obviamente, eu não leria nada, não assistiria a televisão, não veria um jogo, é porque eu estou exatamente cansado. Ou se eu só sinto sono quando leio, aí então tem um problema que eu preciso ver. Leitura dinâmica e ver esse projeto Fábrica de Leitores, são bem interessantes. Eu vou só dar uma, rapidinho, me permita. Como eu sou aquele cara que lê por necessidade, eu acabo tendo algumas maneiras de eu melhorar a minha quantidade e a minha qualidade de leitura. Uma dica que eu posso dar para vocês, que para mim funciona, de você ler sem dormir, primeiro, você tem que identificar qual o horário do dia você é mais ativo. Porque tem gente que vai assim, não, eu vou acordar às 5 da manhã para ler. Se eu acordar às 5 da manhã, eu vou dar cabeçada. Seja na Bíblia, seja em qualquer livro, pode ser qualquer coisa, eu vou dar cabeçada. Porque de manhã eu não funciono. Quem me conhece um pouco sabe que eu acordo com vontade de morrer. Eu não gosto de levantar cedo, não gosto. Eu acordo com vontade de voltar para a cama, assim. Então, eu sou mais ativo, a minha mente funciona melhor à noite, tanto que todos os trabalhos de seminário, tudo, eu fazia de madrugada. E acordava no outro dia de manhã para ir trabalhar. Mas se eu acordasse mais cedo, não funcionava. Então, descubra o horário do dia onde você é mais ativo. Outra coisa, não acho que você vai conseguir ficar, não, eu vou separar, eu vou ler 1 hora. De repente, é mais produtivo você ler 15 minutos. Vai fazer outra coisa, depois você volta a ler mais 15, depois mais 15, até você completar 1 hora, que você tentar 1 hora direto. Porque você vai ser bom para você. E uma última, para não gastar muito tempo, é o seguinte, de repente você teve um dia muito corrido, e aí vai a dica de seminarista. Você teve um dia corrido, trabalhou, cuidou de casa, cuidou da esposa, filho, foi para a igreja, não sei o quê. Só sobrou aquele horário onde você está só o pó da rabiola. Você está bagaço. Mas você precisa ler, porque você tem que entregar a resenha, senão o professor vai te dar um zerão. Leia de pé. Quantas vezes eu ficava igual um louco, de madrugada, na sala, andando de um lado para o outro. Para ler, eu tinha que ler, pô. Aí tinha hora que embaralhava tudo. Eu ia no banheiro, jogava uma água no rosto, tomava um copo d'água e voltava. E continuava lendo, para cumprir a meta. Entendeu? É ruim? A qualidade é ruim? Mas é uma questão de necessidade. Pegaram aí a dica? Eu fiz isso, amado, e foi benção. Copo d'água, ler em pé, tá tudo aqui, ó. Vamos lá. Só mais 3 perguntinhas para a gente poder finalizar. Essa aqui eu vou deixar bem aberta, porque os 3 têm experiências com a leitura, né? Então, e eu creio que aqui seja sobre a leitura da Bíblia, creio, né? Ou os livros cristãos. Como praticar aquilo que tenho lido? É a pergunta que fizeram. E aí eu vou pedir para vocês serem bem sucintos, que faltam 2. Vou deixar livre. Quem quer... Pode. É uma pergunta difícil, né? Porque não é difícil, mas praticar o que você lê. Se é algo que é do seu interesse, naturalmente você vai praticar. Por quê? A leitura, ela é assim. Nós somos influenciados pelo que lemos e o que ouvimos. Se você vem para a igreja, você ouve a palavra do pastor, você vai ouvir e você tem que praticar. Você ouviu, alguma coisa fica em você. Você vai ficar com aquilo na sua cabeça. Principalmente se aquilo te afetar. Não é verdade? Se você chegar aqui, o pastor pregar alguma coisa que você... Principalmente aquilo que Deus revelou e que está acontecendo na sua vida, o que vai acontecer? Você vai absorver e você vai ficar com aquilo na cabeça. Quando a leitura te afeta, qualquer seja a leitura, seja da Bíblia, seja uma leitura... do cotidiano, se a leitura te afetar, aquilo não sai da sua cabeça. Geralmente é assim, não é? Se você lê, ainda mais se você lê alguma coisa que você gosta muito, aquilo não sai da sua cabeça. E aí você vai acabar praticando, mesmo que inconsciente. Eu vejo dessa forma. É a minha experiência. Para ser sucinta, aí vocês complementam.
Eu vejo que para a gente praticar aquilo que a gente lê, a gente precisa ter decisão. Simplesmente você precisa decidir, pô. Você precisa empenhar a vontade naquilo que você leu e que você acredita que aquela leitura, aquela informação que você recebeu, possa agregar alguma coisa à tua vida. E a partir daí você toma a decisão de fazer. Eu li uma vez, não lembro agora qual foi o livro, onde o escritor ele aconselhava que a gente pegasse versículos bíblicos, escrevesse os versículos e espalhasse pela casa, para que a todo momento que você passasse pela casa, você pudesse ler uma passagem bíblica e memorizar. Eu achei aquilo interessante. Tinha gente que chegava lá em casa e a gente morava não tinha muito espaço, parecia uma casa de maluco, tinha papel pregado tudo quanto era canto, na geladeira tinha papel, né, de frente para a pia, na cabeceira da cama, tinha papel escrito em tudo quanto era lugar. E nem fui eu que fiz, foi ela. Espalhou. Mas por quê? Caramba, isso aqui pode ser legal, isso aqui pode me ajudar. Então, quando a gente lê algo e decide fazer, a gente pratica. Porque senão a gente simplesmente vai ler, vai passar por aquilo, se a gente não colocar vontade, a gente não vai praticar, e aí aquela leitura que poderia trazer algum benefício para mim, prático, vai ficar só na teoria, o que não é de todo ruim, não. Mas vai ficar só, você vai ter aquela informação guardada, mas na prática não vai te trazer benefício nenhum. Então, como que eu pratico? Coloca a vontade. Decida fazer, é uma questão de decisão. Nós estamos partindo do pressuposto de que aquilo que está no livro que você está lendo ou pretende ler é algo bom. Aí siga essas dicas. Acho que a complicação dessa pergunta é só saber especificamente a que livro se refere. Como praticar o que está no livro, e o livro é Uma Vida com Propósitos, que o pastor John Lennon referendou. Como praticar o que está no livro? O livro é A Cabana, e o livro é A Divina Revelação do Inferno. Então, primeiro, discernir o que está no livro e saber se vale de fato a pena viver, valendo, aí siga as orientações aqui. Uma pergunta bem respondida, hein? Pelos 3 palestrantes aqui. E parece que o diácono Marcelo já preparou o ambiente para a próxima pergunta, a penúltima pergunta, que é pecado ler livro secular? Essa aí é um questionamento, né? Uma dúvida de muitos, né? E aí eu vou passar a bola para o pastor para poder... Bem, vamos lá. É pecado ler livro secular, né? Então, eu respondo para você que não. Não é pecado. Porque se eu disser que é pecado, eu estou pecando. Não, se eu disser que é pecado, eu estou pecando. Não pelo fato de ler livros seculares, mas pelo fato de afirmar que algo é pecado que a Bíblia não afirma. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, é algo meu. Eu não posso afirmar que algo se a Bíblia não afirma que aquilo é. Senão eu vou estar pecando. Ler livro secular é pecado? Não, não é pecado. Só que tem um detalhe, como já foi dito aqui, acho que pela Lilian, a gente absorve aquilo que a gente lê. A gente, através da leitura, a sua forma de pensar vai sendo moldada. A sua forma de enxergar o seu dia a dia muda. Porque, como foi dito pelo diácono Marcelo Maurício, você sai da caixinha. E eu, quando estava no aula do seminário, eu falava muito isso para os meus alunos. O meu objetivo aqui é fazer você pensar fora da caixinha religiosa, fora da caixinha denominacional, fora da caixa, uma visão ampliada, porque a leitura leva você a ter uma visão ampliada, a ter um vocabulário ampliado. A leitura traz muitos benefícios para a nossa vida diária. Né? Você, como foi dito aqui também, você passa a questionar as coisas. Você não fica só replicando informações que você recebe. Você aprende a questionar, porque a tua mente amplia, a tua visão amplia. Então, qual é o perigo de você ter uma literatura secular? É que aquele autor pode influenciar a tua vida contra a palavra de Deus.
Vou dar um exemplo aqui. E interessante, quando você falou da questão da quantidade de páginas, todo mundo aqui já ouviu, pelo menos, falar do Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis. Filme aí e tal, trilogia, quintologia, não sei. O filme foi baseado num livro. E um livro muito grosso. E, na verdade, é uma coleção. Aí teve gente que falou assim, pô, saiu um livro. Não, vou esperar o filme. Isso aí também virou uma mania. A gente não lê mais, a gente espera sair o filme, por causa da preguiça de ler. Mas, enfim, se você for pegar, gastar o seu tempo em ler o livro do Senhor dos Anéis, eu acredito que não vai acrescentar nada à sua vida, a não ser o fato de você ter lido um livro. Mas não vai acrescentar nada de prático, nada de benéfico à tua vida. Agora, se você pegar um livro, que a gente estava até conversando aqui, um livro de 1808, que fala um pouco da história do Brasil, 1822 também fala sobre história, vai acrescentar a tua vida, porque você vai conhecer a história do teu país. E o autor coloca a história de uma maneira um pouco diferente daquilo que a gente aprendeu na escola. Então, amplia a tua visão. É pecado ler livro secular? Não. O perigo é que o livro secular vai influenciar na tua vida, porque vai tirar você da sua caixinha, como disse o Marcelo, mas vai te levar para uma caixa que não vai te fazer bem. Como foi dito aqui também, o cara cresce na igreja, vai para a faculdade, desvia. Por quê? Porque ele começa a ter contato com a literatura que contradiz a Bíblia, e ele começa a ser influenciado por professores que também têm um ideal fora da palavra, e começa a te dar autores fora da palavra, e aquela leitura vai te afastando da palavra. É pecado? Não. Eu te aconselho a ler? Claro que não. Então, não é questão de ser pecado, é o que você está lendo. O que vai acrescentar à sua vida? Qual o conteúdo daquele livro? Quem é aquele autor? O que vai trazer de prático para a tua vida? O que vai acrescentar à tua vida? São perguntas que a gente tem que fazer antes de comprar um livro, antes de pensar em ler um livro secular. Biografia, cuidado com biografia. Porque, de repente, você vai ler biografia até de artistas, atores aí que você gosta muito. Não, gosto muito de fulano, sabe a biografia dele. Aí você pega um pedaço da biografia, sexo, drogas e rock and roll, vida louca. Só que aí você vê o cara no final da vida agora, né, famoso, com grana e tal, e você acha que aquilo que ele passou na juventude, pô, é o máximo. Pô, o cara está realizado, o cara, né? Então, é isso aí, tem que ser vida louca. Porque a literatura, ela influencia. Até por isso a gente está aqui no Café Literário, para que a gente converse sobre isso, que a literatura influencia na nossa vida. Se eu acredito que a literatura influencia na minha vida, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu estou lendo. Então, eu aconselho a você a ter muito cuidado com o que você lê. É pecado? Não. Mas é bom que eu leia? Não. Ufa! Agora, para finalizar, porque o nosso café literário está quase virando um jantar literário, né? Nessa verdade, essa é uma pergunta minha, né? Assim, das que eu anotei, porque eu achei que... Não, eu falei, vai que não tem muita pergunta, né? Então, vou deixar umas aqui de stand-by, mas eu acho que essa vai ser útil não só para quem está chegando agora, né? Quem é novo convertido, mas até mesmo para a gente estar auxiliando, né, o pessoal que está chegando agora, e até mesmo aqueles que são cristãos há muito tempo, mas que têm dificuldade de leitura. Eu queria saber de vocês por onde começar, já que a Bíblia, né, é nossa matéria-prima, nosso manual de instruções, por onde começar? Porque eu já ouvi, né, logicamente, muita gente fala, começa por Gênesis, mas tem gente que fala, não, começa por Mateus, né? Então, na opinião de vocês, e aí, para a gente encerrar também de forma bem sucinta, porque a gente ainda vai fazer o sorteio, o pastor Gerson vai estar orando, abençoando vocês, agradecendo pela participação, e a gente vai para a segunda etapa do café, gente, porque esse foi a etapa só de fomentar, né, enfim, essas informações. E aí eu queria saber de vocês, por onde começar a ler a Bíblia? Onde começar a ler a Bíblia? Isso, por onde você acha qual o melhor livro para iniciar? Eu vou falar por mim, a minha dica é comece pelo Gênesis. Eu sempre começo... Mas aí é que, assim, é muito pessoal. Ler a Bíblia, eu acho, assim...
Eu indico, se você quer começar a ler a Bíblia, eu gosto de começar pela história. Então, quando você começa pelo Gênesis, você começa pela história da criação, pela história da vida, até você vir chegar a Jesus. Né? Essa é a minha dica. Se você vai começar a ler a Bíblia, comece pelo Gênesis. Mas é o que eu estou falando. Eu acho que, na minha cabeça, eu começo pelo Gênesis, porque eu tenho que começar do começo. Eu sou assim. A minha dica é você não começar por Gênesis. Por quê? Porque é um livro desafiador demais. É muito desafiador. A minha dica para você é começar pelas cartas de João. Começa pelas cartas de João. Começa pelas cartas de Pedro. Depois você vai para Filemon. Porque vai te dar gosto. Você vai pegar e, de repente, né, em 40 minutos, você vai ler 4 livros da Bíblia. 40 minutos. Você lê as cartas de João, você lê Filemon, Tito. Tiago deixa um pouco para depois. Porque Tiago é um pouco contraditório. Tiago, ele dá muito tapa na cara. João é mais, né? Pô, Jesus te ama. Se você pecar, você tem um justo juiz, fica tranquilo. Pedro também. Pedro já estava no final da vida, estava mais manso, estava mais tranquilo. Então, eu te aconselho a começar por aí, porque são livros pequenos. E vai motivar você a continuar lendo. Se você começa por Gênesis, principalmente para o novo convertido, sem um apoio, vai dar um nó na cabeça. E aí vai uma outra dica também. Muito mais importante do que por onde começar, é como você começar. É como você começar. É estritamente necessário que você que quer de verdade ler a Bíblia, que você tenha um dicionário da língua portuguesa. Porque você vai esbarrar, dependendo até da edição da Bíblia que você estiver usando, você vai esbarrar por palavras que você não vai entender nada. Quem sabe o que é genoflexo aqui? O pessoal mais da antiga sabe. Genoflexo é dobrado. Genoflexo, com joelho, genoflexo. O pessoal da Assembleia de Deus fala muito disso, devia saber. Entende? Dobrado, prostrado. Então, assim, você vai se deparar com palavras que você não vai entender. Sabe o que acontece? Desestimula. Porque você lê, não entende o que está lendo, e aí daqui a pouco você para. Já que eu não estou entendendo mesmo? Então, muito mais importante de por onde você começa é como você começa. Tenha um dicionário da língua portuguesa para te auxiliar. Parou numa palavra que você não entendeu, que você não conhece, você vai no dicionário. Eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço isso. Com o tempo, depois, não só um dicionário da língua portuguesa, mas também um comentário bíblico, também referência, também são livros que vão te dar apoio para você entender a palavra de Deus. Entendeu? Então, dica, comece pelos livros menores e vá se desafiando a ler os livros maiores. Uma outra dica, o que não necessariamente inviabiliza as anteriores, eu, enquanto novo convertido, aprendi, comece por Mateus, leia os evangelhos. Se você é novo convertido, você precisa o quanto antes aprender sobre Jesus. Então, você comece pelos evangelhos. Particularmente, eu acho muito importante que o cristão leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Então, essa sensação de eu já li a Bíblia toda, isso é bom, isso é interessante, conhecer a palavra por completo. Então, se você tiver um controle extraordinário para ler livros soltos e você conseguir se basear ali para você ler a Bíblia toda, é interessante. Se não, eu particularmente li o Novo Testamento umas 4 vezes, depois eu parti para o Antigo e consegui ler a Bíblia toda. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levanta a mão. Não todos. Tem gente que já fala assim, eu já li a Bíblia toda 20 vezes. Minha pastora falou, já li a Bíblia toda 25 vezes. Né? Mas pelo menos uma vez é interessante que a gente já tenha passado um olhar sobre todos os livros da Bíblia. Então, eu aprendi assim e achei interessante.
se é novo convertido, você precisa conhecer sobre a história de Jesus o quanto antes. Comece pelos evangelhos, leia o Novo Testamento todo. Se achar por bem, leia o Novo Testamento novamente, para depois você partir para o Antigo Testamento. Uma outra dica rapidinho, eu gosto, né? Passa por aqui. Uma outra dica também, muito legal, que a gente já está encerrando, tenha um parceiro de leitura. Tenha um parceiro de leitura. Mas alguém que goste um pouco mais que você, porque se você for trazer um parceiro para o teu lado também que vai te desestimular, aí, pô, não rola, né? Não rola. É muito bom você ter um parceiro de leitura, por quê? Principalmente com a questão da leitura bíblica, porque de repente você estipula um desafio. Vamos ler Mateus. E aí você começa a leitura. Quando você esbarra numa situação que você, de repente, não entende, ou que você acha contraditório, o parceiro vai te ajudar, vai te motivar a descobrir, porque, de repente, a tua dúvida é a mesma dele. Ou, de repente, ele não tem essa dúvida, vai esclarecer para você. Ou seja, o parceiro de leitura, ele não vai deixar que você pare no meio do caminho. Por isso, você tem que ter muito cuidado com quem você escolhe como parceiro, porque senão ele vai falar assim, vamos ler. Não, deixa para amanhã. Mãe, segunda a gente começa. Sempre na segunda, e a segunda nunca chega. Sabe? Então, veja alguém que você saiba que goste de ler, que lê muito, né? E que vai te incentivar a ler também, que vai te ajudar nisso aí. Eu falei com a Dia que uma dica para você é anotar, né? É uma coisa prática mesmo, da praticidade. Aqui na igreja nós recebemos aqui um folderzinho da Sociedade Bíblica do Brasil para você, plano de leitura da Bíblia. Ele é muito bom. Por quê? Você fica assim, eu vou começar a ler, aí tu lê, né? Aí daqui a pouco você, não lembro onde eu li. Mas eu marquei com o papel voou. Aí aonde? Aí lá não. E tem de várias formas. Quem tem acesso à internet, você pode entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil, que lá tem os linkzinhos, lá, os locais, onde você vai escolher um plano de leitura bíblica, ou mensal, ou anual, e você pode, aí tem os quadradinhos. Às vezes, para você ler 2 capítulos por dia, para você ler a Bíblia toda. E também tem para crianças, que é o mais legal. Inclusive, você pode imprimir isso de casa, é muito prático. Isso te ajuda, te orienta, né, na hora de você saber onde você parou. Só é uma dica, qualquer coisa, só perguntar que a gente ajuda. Uhul! Glória a Deus. Gente, nossa, que delícia, né? Que tarde maravilhosa. Gente, mas eu falo isso assim de verdade porque é uma área da minha vida que eu preciso avançar, que eu preciso crescer. Então, assim, quando, né, Deus começou a ministrar no nosso coração sobre a necessidade de iniciar esse projeto, né? Então, quando, né, Deus começou a ministrar, na verdade, assim, foram acontecendo situações da gente, né, conversas e pessoas com a mesma dificuldade, com as mesmas limitações, né? E o Ministério de Ação Social identificando, né, que realmente existia uma forma e uma necessidade de atuar nessa questão, né? Uma vez que nós somos pessoas e somos cristãos, e isso afeta não só a nossa vida espiritual, mas a nossa área profissional, a nossa área intelectual, em relação aos estudos, em relação à nossa dinâmica como mãe, a nossa dinâmica como esposa, né? Então, assim, a leitura, ela tem muito a nos acrescentar, né? E, assim, eu creio que uma porta, né, foi aberta hoje para todos nós, uma oportunidade onde nós tivemos a oportunidade de aprender, e agora, na verdade, a gente vai fazer um momento de troca, porque é claro, né, já houveram as perguntas, né, mas agora o Café Literário ele tem essa proposta, né, de criar um ambiente mais confortável, mais dinâmico, para que as pessoas tenham essa proximidade. Então, agora, esse segundo momento, nós teremos a oportunidade de escolher um livro ali na nossa Feira do Livro, tá bom? E aí, vocês receberam, né, vale um livro, caso alguém não tenha pego ou tenha perdido, algo do gênero, só procurar ali a Nira ou a Penha, tá bom? E aí, os nossos palestrantes também têm esse direito, tá? E, gente, olha, tem livros muito, muito bons ali, muito tops. Quero agradecer ao pastor Gerson, à igreja que doou boa parte desses livros e toda a igreja que colaborou, né?
enfim, foi fundamental para esse momento, porque agora é o momento da prática, porque a gente precisa levar dever de casa, não é verdade? Então, assim, a gente está disponibilizando para vocês, cada um livro, só ir lá escolher. Tem os monitores que estarão auxiliando vocês. Então, você que ainda não sabe qual é a melhor área, qual área que você se identifica, é só perguntar aos monitores, são os que estarão lá de crachazinho, tá bom? E vai ficar ali à disposição de vocês também um cafezinho, um biscoitinho, né, um lanchinho para estar lendo e conversando, enfim, e trocando, tá? E eles estão à disposição de vocês.